Senhoras e senhores, temos a satisfação de voltar com mais um programa Você Sabia?, onde nós buscamos levar até o conhecimento de todos vocês a vida particular e a vida profissional, porque a gente nasce de um jeito, estuda de outro, termina ficando passa para outro cargo, e pessoas importantes que venceram na vida sempre são olhadas pelos telespectadores e por todo mundo com bastante curiosidade. Eu, por exemplo, tenho uma curiosidade muito interessante, trazendo hoje a irmã Maria Helena, que vem conversar aqui conosco. É Maria Helena, né? Maria Helena, e é diretora do Colégio de Madre Bárbara. Eu gostaria de saber, e os telespectadores também, um pouquinho da sua vida profissional, a sua infância, depois como é que a senhora teve seus primeiros anos de vida, as suas curiosidades maiores, que nem eu contei que eu queria para a aviação, acabei no seminário, e essas coisas o pessoal gosta porque a senhora é uma pessoa pública, embora a senhora trabalhe ali, todo mundo tem a curiosidade, mas o que a irmã, aliás, a professora Maria Helena está fazendo lá no Madre Bárbara? Mas vamos começar pequeno. De onde é que a senhora é daqui? Eu sou natural de Cruzeiro do Sul, morava na localidade de Bonfim, uma comunidade a 4 quilômetros de Cruzeiro do Sul. Eu estudava na escola que o meu avô doou o terreno, Arthur Eckert, e eu tinha maravilhosas as minhas professoras, inclusive uma das minhas professoras alfabetizadora, eu tenho contato até hoje, uma pessoa que trouxe assim para mim muita segurança e uma admiração muito grande em ser professora. Inclusive eu visitava, ela morava aqui em Lajeado, pertinho da Igreja Matriz, e ela foi uma das professoras que me marcou muito na alfabetização, no sentido de eu amar aquilo que eu estava fazendo. E hoje a gente se encontra e eu tenho o maior orgulho, o maior prazer de mencionar ela como uma educadora vocacionada e uma educadora que deixava em seus alunos a paixão do aprender e do ensinar. Então, isso foi quando eu iniciei. Não fiz a educação infantil, porque na minha época não tinha educação infantil, né, onde eu morava. Meus pais tinham casa de comércio, né, há mais de 30 anos. A minha avó, Josefina Eckert, é uma pessoa fantástica. Eu sempre gostei muito de trabalhar com o público, porque na verdade, tempos atrás, o comércio, ele tinha todos os tipos de clientes, desde criança até o idoso. E meus pais e a minha avó, que era viúva, que morava conosco, ela sempre dizia que a gente tinha que receber muito bem as pessoas. Então eu ajudava a trabalhar no comércio já naquela época. Eu tinha 12 anos, eu já ajudava a trabalhar no comércio. E eu gostei muito de fazer esse tipo de trabalho. E posteriormente, daí eu estudei em Cruzeiro do Sul, depois eu vim estudar aqui em Lajeado, estudei no Castelinho, depois eu fiz o curso normal, que era o magistério na época, no Colégio Madre Bárbara. Já tinha aqui o Madre Bárbara? Em 75, né? E depois, então, me formei em 75. Aí eu fiquei 3 anos e meio ali, 3 anos de aula, e depois, então, fiz o estágio. Depois, em 75, quando eu me formei, eu fui convidada para trabalhar como secretária de Educação do município de Cruzeiro do Sul, na administração do José Manuel Ruschel. Era o seu último ano de administração. Logo após, teve eleição, um ano depois teve eleição, e eu fui convidada para permanecer como secretária de Educação com o governo do Paulo Arimalman, que nós ficamos 8 anos na administração. Saindo de 8 anos da administração, eu fui nomeada como professora estadual. Fui trabalhar na época era o Colégio João de Deus, Escola João de Deus, Escola Estadual de 1º e 2º grau João de Deus. Trabalhei no João de Deus, era muitos anos, daí fui professora, trabalhei com o 2º ano,
terceiro ano, naquela época era terceiro ano, não o de hoje. E, na verdade, depois eu fiz um concurso pelo Estado como supervisora de ensino. Aí eu trabalhei como supervisora e professora lá no João de Deus. Então vamos dar um retrospectozinho assim naqueles tempos, porque eu sou de tempos de antes da senhora ainda. A senhora sabia da importância das professoras naquele tempo em vários sentidos? Na verdade, seu Oswaldo, eu tenho conversado assim, que eu lembro, porque como a gente tinha casa de comércio, todas as professoras que circulavam lá pela nossa localidade, eram tudo que existia na comunidade, o professor e o padre eram as autoridades mais importantes para ser convidada para qualquer evento existente. E as professoras, elas iam muito na nossa casa. Eles almoçavam com a gente, elas pediam auxílio para alguma coisa. O professor, ele de fato, ele se sentia muito valorizado, não em termos financeiros, mas como pessoa, como alguém que está para ensinar e aprender. Mas os homens não pensavam desta maneira. Os homens daquele tempo pensavam nas professoras como um alto negócio casar com elas. Porque, é verdade, era o sonho deles, o casamento com a professora, porque daí eles estavam com a vida garantida, porque naquele tempo as professoras ganhavam bons salários e coisa, o que não acontece hoje. Não tinha inflação, então, né, a senhora devia estar sendo aquele alvo, casar com professora, era o grande negócio. E para as mulheres, casar com funcionário do Banco do Brasil era o melhor negócio que tinha. Realmente, eu ouvia muito isso, esse comentário. Né? Mas eu passei isso aí, né? Vivenciou, né, seu Sinto Oswaldo? bem isso aí. Bom, e a senhora... Daí, depois, seu Oswaldo, eu saí da prefeitura, então trabalhei no João de Deus, e eu estava me formando na faculdade, eu cursava na Unisc, Pedagogia, Supervisão Escolar. E aí um dia a irmã Helena veio me visitar na minha casa e ela estava precisando de um professor de didática geral. Foi quando, no momento, ela me perguntou e eu disse, olha, eu até teria uma disponibilidade de horário somente em sábado. E o Madre Bárbara sempre tinha aula ao sábado, né? Então, quando a professora da didática geral foi transferida para um outro lugar, né, um outro município, ela foi e me chamou para mim ser professora de didática geral do curso normal. Foi então quando eu ingressei como professora, né, como profissional no Madre Bárbara. Aí eu estava em 89, 1º de agosto do meu aniversário, eu fui contratada pelo colégio em 89, na metade de 90, a irmã Helena me chamou e disse, Maria Helena, eu tenho uma proposta a te fazer. Eu te quero como vice-diretora do colégio e também como minha coordenadora do ensino médio e que tu faz parte da comissão do estágio. Fiquei surpreendida porque no momento eu tinha só 4 períodos de aula na escola. E eu também fiquei surpreendido porque naquele tempo o religioso era que mandava, não passava para ninguém, era só ele. Isso foi em 90. E foi um milagre, né? 1990, mas ela continuou como diretora e eu vice. Né? Nesta época já tinha acontecido na própria congregação uma certa mudança de leigo poder fazer parte da vice-direção. Até então, essa data era só vice-diretora. Não tínhamos diretora nas escolas, só vice-diretora. Então, eu disse para ela, eu acho muito difícil, né, esse convite, eu tenho que pensar, não é tão simples assim, coisa. E ela disse, não, tu até pode pensar, mas está determinado. Vai ser isso. E o relacionamento da civil com a religiosa, era um bom relacionamento? Muito tranquilo, seu Oswaldo, porque tem uma coisa que a gente aprendeu de casa, né, com os nossos pais. A gente foi uma família sempre muito religiosa, católica e praticante. Então, foi uma dádiva, né? Eu poder fazer parte da congregação, um orgulho, um prazer. Né? A minha mãe sempre diz hoje, que a minha mãe tem 83 anos, que ela deve muito a essa escola,
porque eu trabalho lá, a minha irmã se aposentou lá, que é a Ana Lúcia Rexel, e a minha cunhada também está lá na escola, que é da época da irmã Helena, não é que eu havia contratado, né? Da época da irmã Helena. Então, assim, ó, tudo que a gente aprendeu, que a gente conviveu e que a gente aperfeiçoou, a gente deve a este grupo maravilhoso que nós temos, para as minhas colegas, com aperfeiçoamento, com a congregação do Imaculado Coração de Maria, que é a nossa Sociedade, Educação e Caridade. E aí depois, seu Oswaldo, eu fiquei como vice-diretora 19 anos, tá? Com essa função. Daí, então, a irmã Helena mudou o capítulo, né? Em 2009 mudou o capítulo, e aí a irmã Helena foi convidada pela congregação para assumir a direção da Escola Madre Milda em Caxias do Sul. E por surpresa minha, que não era uma ambição minha, eu não almejava ser diretora, com toda sinceridade, veio a provincial e determinou que eu seria diretora a partir de 8 de fevereiro do Colégio Madre Bárbara. Para mim foi uma surpresa muito grande, porque no Rio Grande do Sul eu fui a primeira diretora, né, das Irmãs do Imaculado Coração de Maria, no Rio Grande do Sul. E isso para mim, assim, foi um orgulho, sim, mas ao mesmo tempo me senti, assim, muito comprometida, né, com essa função a mais. Não me preocupou no momento a relação com os professores, com os funcionários, com os colegas, com os alunos. O que me preocupou foi a questão, assim, administrativa e como as pessoas, porque o Madre Bárbara é uma escola de 118 anos hoje, né? É. E a escola tem um reconhecimento, é a escola das irmãs. Então, na primeira entrevista que eu dei para a imprensa, eu deixei muito claro que nós ali estávamos para dar continuidade aos princípios, aos valores e à missão da nossa congregação do Imaculado Coração de Maria, da qual eu e todo o grupo que trabalha conosco no colégio, até hoje, nós somos da congregação, porque nós temos um comprometimento em questão do projeto educativo, do projeto político-pedagógico e dessa espiritualidade mais profunda que nós temos com a nossa sociedade. E a senhora, no seu trabalho inicial, como civil, criada no meio dos religiosos também, teve algumas dificuldades de relacionamento, de diferenças, porque as irmãs naquele tempo eram umas irmãs muito bravas, né? Elas não eram de brincadeira. Na verdade, assim, ó, eu tive eu poderia dizer assim, um grande aprendizado, e agradeço até hoje, a irmã Helena Lotterman, né? A irmã Helena Lotterman, pela sua simplicidade, pela sua sabedoria, pela seu discernimento, aprendi muito com ela. Ela era no silêncio, né, observadora, perceptiva, mas ao mesmo tempo ela nos dava, para mim, por exemplo, eu tinha muita autonomia, mas autonomia mais pedagógica. A parte financeira, a parte administrativa, né, era com ela, né? Então eu não tinha envolvimento naquela época. Hoje não, hoje eu tenho envolvimento com a parte financeira, mesmo eu tenho hoje uma representante na mantenedora, que é a irmã Anita da Alpiva, e tenho hoje a irmã Isaíra, que trabalha junto na contabilidade, né? Mas a responsabilidade, né, é minha também, né? Mas naquele tempo a senhora então trabalhava mais como professora e lidando com os professores, ou mais como administradora ajudando a diretora, ou fazia as duas coisas? Na verdade, a parte financeira era da irmã Helena. A irmã Helena não era muito assim de abrir a parte financeira, mas a parte pedagógica com os professores, com
os pais com os alunos, parte disciplinar, de muitas vezes representar a escola, isso eu sempre fiz muito bem junto, né? Ela deixava sobre o meu encargo esse tipo de atividade. E qual era a sua maior preocupação passando a sair de dentro de um colégio? Porque a senhora saiu de uma loja, teve muita experiência nesse troço, mas quando a senhora entrou para o colégio, a senhora passou a ser uma freira civil, né? Aquele negócio funcionava, mas assim, qual eram as maiores dificuldades que a senhora tinha? Porque a senhora lidava com as duas partes, né? Com certeza. Eu percebi uma mudança muito grande, porque eu entrei em 90, né? Eu entrei em 89 na escola, né? Em 90, né, eu entrei como vice-diretora. Um ano depois? Sim, um ano, eu tinha 4 períodos de aula. Então, assim, o que eu noto, por exemplo, de hoje a realidade da estrutura, hoje da congregação, com quando eu entrei lá em 1989. A grande diferença, seu Osvaldo, é que a congregação se deu conta que havia necessidade, pelo número de irmãs e pela pouca procura de pessoas religiosas que querem participar da congregação, eles começaram a abrir mais oportunidades e nos envolver mais como leigas, no planejamento, no projeto educativo, em reuniões onde a gente recebia orientações, e isso não foi muito tempo. Antes de eu assumir como diretora, fazia uns 5 anos antes que houve essa mudança, essa quebra desse paradigma, né, de nós podermos interagir junto à congregação. E isso fez a nossa congregação evoluir, crescer, de acreditar mais que há necessidade de nós investir em marketing, nas nossas relações, que nós temos que conviver com a nossa sociedade, nós temos que abrir para a comunidade. Se o senhor perceber, nós tínhamos a nossa escola toda rodeada com um muro. A partir do momento que nós entramos, eu entrei como diretora, o primeiro projeto ousado que se fez foi abrir a escola para a comunidade. Isso me chamou a atenção, porque Lajeado tinha o Alberto Torres como um grande colégio, né? E o Madre Bárbara era um colégio religioso, e a gente sentia que esses colégios religiosos, na sua maioria, estavam desaparecendo. E eu acho que a sua congregação sentiu também isso e procurou partir, a parte religiosa fica conosco e a administração também pode ser, mas vamos trazer uma pessoa do povo, isso, para que administre esse trabalho. A senhora acha que eles já tiveram essa percepção? Porque o Alberto Torres é um exemplo. Ele está sempre crescendo, ele está sempre se arrumando. Quando ele ficou bastante tempo ali, meio parado, sem fazer mais investimento, porque foi o investimento que vocês fizeram, foi um ato de coragem, né? Verdade. Se vocês fazem isso, vocês foram conduzindo, eu vendo, criando coisas novas dentro do colégio, modernizando, indo para os jovens, para as pessoas de mais idade, fazendo um trabalho junto, continuando com a religião, com aquela obrigação que tem, porque é uma obrigação de tudo lá, mas não esquecendo do outro lado do muro. E por isso é que vocês estão com esse sucesso. Quando vocês começaram a lidar com esse empreendimento que vocês iam fazer ali, eu fiquei meio preocupado. Eu digo, escuta uma coisa, mas o negócio lá, aquilo não é brinquedo, aquilo não é licionar, não é dar conselho, não é nada, porque vocês fizeram sozinho aquilo. Sim, vocês não foram atrás de comunidade, disso, daquilo. Não. Quando nós vimos, estava pronto. E outra coisa, né, seu Osvaldo, isso também, nós também temos que ter a percepção e a necessidade de ser empreendedoras que cative também o nosso jovem a ter prazer, a ter amor pela escola, né? Porque o nosso diferencial, ele já está, eu digo, mostrado em todos os momentos, a questão da afetividade, das relações, a nossa escola é familiar, mas não só isso,
né? Tem a parte toda do conhecimento, né? Um conhecimento que está posto, que nós temos comprometimento, mas ao mesmo tempo nós nos preocupamos sim de evoluir. Nós não poderíamos parar no espaço, né? Então, por isso que eu tinha dentro do planejamento, com toda essa minha equipe, a minha vice-diretora, que é a Justine Thomas, que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa batalhadora, parceira, assim como eu tenho toda a equipe diretiva, né? Se eu citar as demais, né? Talvez eu diria que não, é todo o grupo que tem o seu mérito. Agora, a congregação, pondo esse colégio aqui, ela teve uma grande sorte de contratá-la. Por quê? Por que ela teve sorte? Porque a senhora, além de uma família religiosa, com fé, com crença, com ter aqueles princípios maravilhosos que, com um pouco de modernização que está acontecendo, seria muito bom se tivesse acontecido um tempo, a senhora nasceu no meio do comércio. A senhora se criou vendo fazer negócio, seu pai talvez dizendo, nós temos que cuidar porque nós podemos perder o cliente aqui, nós podemos desaparecer do lado de lá. Não fazer diferença, discriminação. Exatamente. Né? A linguagem para lidar com as pessoas mais simples, né? Então isso tudo a gente vivenciou. Isso não foi uma coisa assim que tu leu, mas tu vivenciou. E eu sempre digo, o que eu aprendi na minha família, tu aprende todos os dias com todas as pessoas. Às vezes coisas que dentro dos teus princípios tu não tem em primeiro plano, né? E coisas que tu faz uma grande análise, né? Como eu estou agindo frente a isso? Como eu posso fazer diferente, né? Então, seu Oswaldo, eu teria ali para te dizer que o Colégio Madre Bárbara, eu estou agora, dia 1º de agosto, 26 anos. E eu tenho uma paixão e um amor platônico pela essa escola. Escola eu diria assim, não é o prédio, o colégio. Eu falo com as pessoas que a gente criou vínculo, que a gente criou este amor, este respeito. E esses alunos maravilhosos que nós temos na escola, que são respeitosos, são amorosos com a gente. E isso nos dá, assim, uma garra e uma força que nos move para vencer todos os obstáculos e desafios, que são muitos no dia a dia. Aí eu acho que entrou a fé. A energia. Porque a pessoa, nós temos realmente, seja de que religião for, seja de onde saber, nós sabemos que nós temos... Eu sempre digo isso porque eu sou esotérico católico, né? Eu sempre digo que nós temos uma força que nos carrega e nos dá. E o esotérico sabe do poder da mente que ele tem. Essa mente que nós temos é Deus. É isso que está ali, né? E aí eu passo. Então, quem é que ganhou? Quem ganhou foi a comunidade. Porque as freiras acertaram na escolha da pessoa que poderia unir o leigo com o religioso. E essa coisa a senhora fez. E está fazendo até agora, e eles vão querer que a senhora continue, porque seria uma perda se eles modificassem e trazessem alguém com aquela outra mentalidade de ontem, que lá no convento elas vêm com aquilo, elas tiveram a visão de que nós precisamos de alguém que console ambas as partes, a comunidade, o ensino, e a senhora caiu do céu para eles. Também, eu sempre digo assim, né? Ninguém trabalha sozinho, a gente precisa da equipe, precisa do grupo. Agora, seu Oswaldo, uma coisa que me chama assim, muita atenção, que eu gostaria assim, de colocar, é que a congregação, ela faz parte já do meu dia a dia, da minha família, né? A gente aprende muito. E a gente aprende que na vida a gente tem que mais servir, tá, do que tu pedir auxílio. Que bom quando tu pode servir, mas servir com o coração, servir com amor, não esperando algo em troca deste servir,
né? Eu vou na minha vida e na vida da minha família, especialmente das minhas filhas e do meu esposo e da minha mãe, porque eu não tenho mais meu pai, eu poderia dizer assim, ó, que na minha casa as irmãs são muito benquistas e são pessoas que fazem parte do meu meio. E como é que a senhora consegue fazer com perfeição o lar, o colégio e o público e a comunidade? A senhora consegue... Chega em casa, os problemas são completamente diferentes. Sim, vai para a escola, sim, tem 50 problemas, às vezes com 2 ou 3 pessoas. A senhora se sente bem nisso e consegue? Consigo, porque assim, ó, seu Oswaldo, eu aprendi que na vida tu não pode fazer só o que tu gostas. Tu também, para que a gente... Eu sou casada já agora há 38 anos e eu aprendi que cada um tem que ceder um pouco. Então, o meu marido tem paixão por tradicionalismo, né? Se criou no tradicionalismo. Eu também adoro. Tem paixão, tem cavalo, nós fazemos parte do CTG Torquato da Rocha Jaques, mas na verdade, seu Oswaldo, a gente faz um contraponto. Então, tem momentos que ele me acompanha e vai naquilo que ele não gosta tanto, e tem momentos que eu também dou minha parcela de contribuição, mas com prazer, né? A gente faz todo o esforço para que aquilo seja um momento agradável, né? E eu sempre digo, o que nós precisamos hoje para que a gente tenha energia, eu sou uma pessoa que tem uma energia muito positiva, sou muito otimista na minha vida. E tudo que eu consegui foi pela luta, pela batalha. Mas por quê? Porque eu acredito em Deus e eu aprendi a amar também muito de perto e conhecer de perto a nossa fundadora Bárbara Meix. E ela também é a pessoa que eu me direciono em todos os momentos da minha vida, quando eu preciso de um agradecimento, de um refúgio, de um desafio maior. É tanto que na minha sala eu tenho uma cadeira, que eu digo que essa cadeira eu destinei para ser minha, porque à minha frente eu tenho o crucifixo, eu tenho o Espírito Santo e eu tenho a Bárbara Meix. A senhora é uma vitoriosa, a comunidade é uma vitoriosa por tê-la e que a senhora viva bastante tempo ainda para poder continuar prestando esse serviço. Foi um prazer entrevistá-la. Eu que agradeço, seu Oswaldo. O informativo e a TV são nossos grandes parceiros. Exatamente. E assim, ó, eu sinto prazer de dizer que nós temos aqui em Lajeado um diretor com tanta sabedoria, com tanta receptividade e que tem tanto carinho, não pelo Colégio Madre Bárbara, mas por todas as pessoas que aqui passam, saiam daqui felizes e muito orgulhosos por nós ser pessoas, o quanto você e o seu grupo aqui do informativo e da TV. E a senhora, vocês continuem nos usando. Nós temos aqui para servir a nossa comunidade e ajudar aqueles que realmente trabalham com o coração e com amor para que isso aqui cresça, essa vida fique melhor, que nós podemos viver feliz e quando formos lá para cima, já chegar bem treinado. Com certeza. Muito obrigado a todos os telespectadores.